Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez trazendo mais um estudo da série Epístola aos Hebreus aqui para o nosso canal Evangelho Judaico Bíblico. Estaremos tratando hoje sobre o capítulo 9 dessa epístola, né? Um capítulo que tem assim, por assim dizer, muitas coisas polêmicas aí em seu meio, inclusive a doutrina do santuário. É sobre essa doutrina que nós iremos tratar hoje. E essa é a doutrina, posso dizer assim, entre a doutrina da guarda do sábado adventista, que essa é uma das duas principais doutrinas, assim, aproximadamente, da igreja adventista do sétimo dia, que é a doutrina do santuário. Então, no vídeo anterior, nós tratamos sobre o santuário celestial e a lei de Moisés escrita no coração dos homens. Antes de começar esse estudo, gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, compartilhe, comente, deixe a sua sugestão de tema, certo? E assim nós vamos estarmos crescendo cada vez mais, ok? Então vamos hoje aprender um pouco sobre o santuário. Então, no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, veremos o que é que o apóstolo Paulo tem para nos passar aqui, certo? Então vamos ler agora aqui, capítulo 9, versículo 1, vamos lá. Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário. A primeira o quê? A primeira aliança, o primeiro acordo entre Deus e o povo tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Que santuário era esse? Em primeiro lugar, o tabernáculo. Depois o tabernáculo foi reformado e começou a passar a ser o santuário, o templo sagrado. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Ou seja, ele deixa claro que dentro do santuário existia o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Amados, esses pães da proposição apenas os sacerdotes poderiam comê-lo. Foi isso que Yeshua citou ao falar de Davi. Yeshua, ele citou justamente o livro de 1 Samuel ao falar do rei Davi, que o rei Davi comeu os pães da proposição. Olha aí, ó. Nem por isso Deus condenou o rei Davi. Mas por que Deus não condenou Davi por ter feito essas coisas? Porque ele estava em uma extrema necessidade. Então, veja o rei Davi comendo coisas que não lhes era permitido comer. Capítulo 21 de 1 Samuel, versículo 4, está escrito: E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem. Quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então, meus amados, Yeshua, ao ser questionado pelos fariseus, o que ele fez? Ele, na verdade, citou aqui 1 Samuel capítulo 21 para os fariseus. E aonde foi que começou esse questionamento? No Evangelho de Matitiarro, no Evangelho de Matitiarro, capítulo 12, versículo 4, Mateus, né? Olha aí o que é que diz, coisa bem interessante. 12, 4 de Mateus.
Está escrito, vamos ler a partir do primeiro. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um Shabat, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no Shabat. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos Shabat, os sacerdotes no templo violam o Shabat e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem, até do Shabat, é Senhor. Então, meus queridos, Yeshua, ele cita justamente o livro de 1 Samuel, capítulo 21, para calar aqui a boca dos fariseus. Que os fariseus estavam ali agindo de forma opressora, oprimindo o povo. Então, Yeshua rebateu com as Escrituras. Veja que coisa interessante aqui. Vamos voltar aqui para a Epístola aos Hebreus. Bem, aqui no versículo 3, nós podemos enxergar o seguinte, que aqui vai falar sobre a existência do véu dentro do tabernáculo. E olhe, preste bem atenção, o que é que vai dizer o versículo 3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Ou seja, no templo de Jerusalém, existia ali 2 véus que separavam os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo, enquanto o sacerdote era obrigado a ficar no lado de fora, enquanto do Santo dos Santos, né, apenas no lugar santo, e o povo ficaria abaixo ou à frente do lugar santo, mais para trás um pouco, para assim escutar as palavras de Moshe e dos sábios, dos sacerdotes daquele período. Então, o tabernáculo, que é o local onde fica a Arca da Aliança, ele é conhecido dentro do judaísmo como o Santo dos Santos. Aí vamos lá. Versículo 4. Que tinha um incensário de ouro e a Arca da Aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas a todo o tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Primeiro tabernáculo. Veja bem, mas no segundo, só o sumo sacerdote. O que é o primeiro tabernáculo? É como se fosse o altar. Nós podemos assim pegar o exemplo de uma igreja da atualidade. No altar ficam os pastores, a liderança. Por trás do altar ficaria a Arca da Aliança, onde apenas o sumo sacerdote entraria. Só ele teria permissão para tal. Então, era uma coisa de extrema cautela e respeito, reverência. Vamos lá. Ora, estando essas coisas assim preparadas, veja, versículo 6 deixa bem claro que tudo deveria ficar bem preparado, tudo deveria estar em seus devidos lugares. Ou seja, de acordo com o texto aqui de Hebreus, o tabernáculo era algo de extrema organização. Versículo 7. Mas no segundo tabernáculo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano,
não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Ou seja, ele não poderia entrar no Santo dos Santos sem ter uma oferta para apresentar. Caso tivesse, morreria fulminado ali mesmo. Uma parada cardíaca fulminante. Sabe? Então era esse tipo de fogo, algo como se estivesse queimando por dentro e do nada o coração parasse. Você já ouviu falar em ataque fulminante? Então é justamente isso, ele morreria fulminado. Não é que ele iria queimar como o fogo viesse do chão, como muitos pensam. É na verdade um ataque cardíaco fulminante, morreria ali na hora. Sem chance de sobrevivência. Aí vejam, se ele chegasse diante da Arca da Aliança sem ter nada para oferecer a Deus, ele seria morto. No versículo 8, vejamos o que é que diz. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Veja que o caminho do santuário não estava descoberto. Como assim, amados? O santuário terrestre, ele tem toda uma alegoria, toda uma simbologia, um significado espiritual por trás de todos os seus objetos. E como é que podemos aprender assim do mundo espiritual? Conhecendo um pouco sobre o santuário terrestre, podemos aprender bastante sobre o santuário, sobre o mundo espiritual. Perceba que Yeshua, toda vez que ensinava algo sobre o mundo espiritual, ele comparava as coisas espirituais com as coisas terrestres. Mas qual o objetivo de toda essa comparação? Perceba o seguinte, que Cristo, quando ensinava usando as parábolas, o que era que ele fazia? Ele comparava as coisas espirituais com as coisas terrenas. Isso dá a entender o quê? Que podemos aprender sobre o mundo espiritual usando as regras que regem o mundo físico. Nossa, pastor, não sabia disso, pois fique sabendo. Você quer conhecer como é que as coisas ocorrem no mundo espiritual? Conheça como é que as coisas ocorrem nesse mundo. E assim você vai saber comparar uma coisa com a outra. Era dessa maneira que Cristo ensinava sobre o mundo espiritual. Comparando através de parábolas. Ele comparava usando parábolas. Ou seja, ele pegava uma situação do cotidiano, da natureza, e dizia que o reino dos céus era parecido com aquilo. Então, para aprendermos de maneira não tão clara, né? Não tão clara, porque seria impossível assim termos tanta claridade sem que o Eterno nos revele. Mas para aprendermos de uma maneira parecida como ocorre no mundo espiritual, precisamos aprender quais são as leis do mundo físico. As leis naturais que regem o mundo físico. Então, veja bem aqui. Versículo 8. Dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Ou seja, ele deixa bem claro que tudo que há no templo sagrado, que havia no templo sagrado em Jerusalém, era na verdade uma alegoria. Alegoria para as coisas que estão ali acontecendo naquele momento, naquele tempo. E também para nós hoje. Toda a construção do templo sagrado tem uma grande lição para nos passar. Então precisamos estudar o templo terrestre? Sim, precisamos. Porque está na Torá. Se não estivesse na Torá, não haveria necessidade de estudos acerca dele. Agora veja mais. Versículo 10. Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Veja que ele deixa claro que as coisas que existiam no templo era para que
as pessoas se justificassem diante de Deus. Como era que aconteceria essa justificação? É simples. Através de morte de animais. E tudo isso era para a justificação da carne, para que Deus perdoasse os pecados cometidos em carne, em vida. Só que nada disso tem a capacidade de modificar a natureza da pessoa. É isso que o escritor aos Hebreus está declarando aqui. Em outras palavras, as coisas que aconteciam no templo era para que Deus perdoasse os pecados. Ou seja, alguém pecava, oferecia sacrifício de sangue e tinha os seus pecados cobertos e até justificados. Mas nenhum desses sacrifícios tinha capacidade de dar a ninguém a força para vencer o adultério, para vencer a mentira. Pelo contrário, as pessoas faziam ainda mais, porque a lei não tem capacidade de aperfeiçoar nada. Vamos lá. No versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um e maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela ensina, que esse santuário ao qual Cristo entrou é no santuário que há no céu. Bem, nós falamos aqui no vídeo anterior que não há esse santuário no céu. O que é que há então? Vou explicar a você agora. Uma vez que o escritor aos Hebreus, Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele declara que Cristo entra no santuário, ele está falando da encarnação do Mashiach. Que Cristo entrou no santuário, a qual, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito: não sabeis vós que sois o santuário de Deus? Que o Espírito de Deus habita em vós? Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Meus queridos, perceba que em todo momento o apóstolo ele nos chama de templo. Quando ele diz que Cristo entra no santuário, ele está na verdade falando da encarnação de Cristo. E após entrar no santuário, ele fez assim uma eterna redenção. Essa eterna redenção, o que foi? O seu sacrifício vicário lá na cruz. Aí vamos lá. Versículo: não feito por mãos, isto é, não desta criação. Santuário que não foi criado por mãos. Espera aí as pessoas dizem que é o santuário no céu, de acordo com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porém, quando paramos para entender um pouco sobre este santuário, veremos que esse santuário, na verdade, somos nós, meus queridos. Não tem como fugir disso. É isso que o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Acabei de citar para você aqui. Agora, o interessante é que ele diz que esse santuário não é desta criação, ou seja, não foi criado nesse mundo. Não foi feito por mãos humanas neste mundo. Quem é que foi feito por mãos divinas, que teve a capacidade de conquistar todas as coisas em vida? Nós. Nós, seres humanos, somos a mais perfeita criação de Deus em vida. E é através disso que Hebreus fala aqui. Cristo entra em corpo humano e através de entrar no corpo humano, ele faz uma eterna redenção. Perceba o que é que ele está dizendo aqui. Já no versículo 12, diz que nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pera, como é que ele iria entrar no santuário se num período dele o santuário terrestre estava contaminado com os saduceus? E quem dominava aquele templo eram os saduceus. Isso que é o interessante. As pessoas não conseguem perceber que estão indo por doutrinas de demônios. Meus irmãos, quando pegamos as escrituras sagradas e vamos examiná-las a fundo, veremos que as escrituras têm muito mais para nos passar do que aquilo que nós pensamos. Precisamos tirar os óculos de Roma. Tire os óculos de Roma. Tire os óculos de Roma e coloque os óculos dos judeus. E assim você irá enxergar realmente o que as escrituras têm para lhe passar. Vamos lá. Versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparcida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Olha que aqui ele faz uma pergunta retórica, viu? Ele faz uma pergunta, olha, peraí, se o sangue de bodes purificava a carne, quanto mais o sacrifício de Cristo na cruz purificará a sua consciência das obras mortas. Ou seja, o primeiro sacrifício purificava a carne, mas não purificava a consciência. O segundo sacrifício, ele vai justamente na raiz do problema, a alma do ser humano. Já no versículo 14, olha aqui, ó. Quanto mais o sangue, versículo 15, e por isso é mediador de uma aliança renovada, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, do primeiro acordo, da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Por que Cristo é mediador de uma aliança superior à aliança de Moisés? Simples, porque a aliança de Moisés purificava a carne. A aliança com Cristo purifica a mente e a alma do ser humano. A mente e os desejos, o espírito do ser humano. É isso que as pessoas não conseguem compreender. Mas vamos lá. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive. Por isso, também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Veja que o escritor aos Hebreus deixa bem claro que a antiga aliança, ela foi consagrada com derramamento de sangue. Era necessário haver derramamento de sangue para que a aliança fosse confirmada. Bem, com toda essa consagração por sangue, nós vamos ver aqui no versículo 19 o seguinte: porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Ou seja, o que é aspergir? Aspergir é você jogar em cima de alguém pequenas gotas de sangue, água e sopo, pega tudo numa esponja, um pano e joga, ou então molha com a mão e joga nas pessoas. Isso é aspersão, certo? E ele fazia justamente isso, ele aspergiu todo o livro e todo o povo. Eles foram aspergidos com sangue de carneiros, água e sopo e lã. A lã foi servida para aspergir o povo com ela. Vamos lá, versículo 20, dizendo:
Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Veja que após ele aspergiu o livro, a Torá, ele aspergiu o povo inteiro. Depois foi no tabernáculo e os utensílios do ministério para os consagrar ao Criador. Veja no versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Interessante que nós podemos ver um pouquinho da vida de Davi, né? Que ele foi perdoado sem sacrifícios. Ele cometeu homicídio e adultério e nem por isso foi sacrificar no templo. Aí diz aqui, vamos entender esse texto. Diz aqui que sem derramamento de sangue não há remissão. Mas de que ele está se referindo aqui? Ele está, na verdade, se referindo à festa de Yom Kippur. A festa que obrigava todo judeu, uma vez no ano, afligir assim a sua alma e sacrificar pelos seus pecados. Pelos pecados que tinham cometido o ano inteiro. Como demonstração de arrependimento. Como era essa demonstração de arrependimento? Faziam jejum o dia inteiro e no final do dia levaria a sua oferta ao sacerdote para que ele matasse aquele cordeiro. Então nós vemos que Davi ele foi perdoado, ele não recebeu o seu perdão, seu derramamento do sangue. Por quê? Porque ele era judeu. Ele era da tribo de Judá, da tribo de Judá. Então, através disso, nós vamos ver que nem o próprio Davi foi perdoado sem derramamento de sangue. Por quê? Ele praticava as festas dos judeus, as festas de Israel, e entre elas estavam as festas de Yom Kippur. Aí entra aqui 9:22 de Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Logo, uma vez que um judeu diz que crê em Deus, mas rejeita Yeshua, por não haver o templo em Jerusalém, ele fica contra a parede. Por que fica contra a parede? Porque Yeshua derramou o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Logo, se ele não crê em Yeshua, não poderá jamais ter os seus pecados remidos, porque não tem nenhuma oferta para apresentar ao Criador e pedir perdão pelos seus pecados. Então, o judeu ortodoxo, ele fica contra a parede ao agir dessa forma. Olhem que coisa interessante aí. Então, uma vez que um judeu recusa crer em Yeshua como Mashiach de Israel, ele está, na verdade, se martirizando. Ele está, na verdade, se matando, se distanciando do seu Criador. Então, veja como diz Hebreus capítulo 9, versículo 22, lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11. Olha aí, ó. Levítico 17, 11. Está escrito: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. O sangue é que faz com que a alma seja perdoada. Se não há derramamento de sangue, logo também não há perdão de pecados. Logo, se não há mais sacrifício de animais e não é mais permitido pela Torá fazer sacrifício de animais fora do templo, como é que estão os judeus ortodoxos atualmente? Estão perdidos, meus amados, porque não podem mais sacrificar animais. Crer em Yeshua é uma necessidade para Israel ter os seus pecados perdoados. Necessidade. E até a data de hoje está posto um véu sobre os seus olhos, o qual não permite que eles vejam
que estão recusando o Mashiach de Israel. Então, no versículo 23, olha que coisa interessante. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Oxe, como assim? As coisas, figuras das coisas que estão nos céus. Como assim? Que figura das coisas que estão nos céus é o quê? Vamos prestar atenção aqui. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas, preste atenção, das coisas que estão no céu assim se purificassem. Ou seja, a carne é uma figura do que há no céu, uma alegoria do que há no céu, um reflexo apenas. Não é literalmente o que há realmente no céu, apenas um reflexo. Vemos apenas, quando olhamos para o nosso corpo, vemos um reflexo sem a glória que nós teremos lá. Aí ele vai dizer que, de sorte que era bem necessário que as figuras, as coisas desse mundo, nosso corpo, se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que este. O que são as coisas celestiais? São aquilo em que Deus habita. E aonde é que Deus habita? Deus habita em nosso corpo? Não. Em nossa alma, nossa mente, nossos desejos. Uma vez que servimos a Ele, Ele está dentro de nós, não em nosso corpo apenas, mas Ele habita em nosso espírito. Aí veja, versículo 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Esse santuário, veja que ele deixa claro que Cristo entrou no céu, não em uma construção feita lá. Uma vez que ele entra no céu, é justamente para estar à destra de seu Pai, à destra de Deus, intercedendo por nós. É isso que diz o Salmo 110, versículo 1. Vamos lá? Salmo de número 110, versículo 1. Está escrito o seguinte. Vamos abrir aqui. Isso. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Veja que ele deixa bem claro que o Mashiach está assentado à destra de Deus Pai. Então, quando entra no céu, o que significa? O céu, esse céu aqui, ele é tido como sendo assim o santuário de Deus, ou seja, a habitação de Deus. Não é uma construção como ensinam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pelo contrário. Aí vamos lá. Versículo 25. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então veja bem, meus irmãos, se Cristo entrou no santuário em 1844, como ensina a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele deveria vir para sofrer novamente, mas ele só fez isso uma única vez. E quando foi que ele fez isso? Na cruz do Calvário. Se apresenta diante de Deus após o seu sacrifício ter sido ofertado. Deus recebe o seu sacrifício e pelo sacrifício dele nós temos a remissão dos nossos pecados. Agora, veja bem, que se fosse necessário que ele entrasse novamente no santuário, ele teria que sofrer mais uma vez. E quantas vezes fossem necessárias, ele teria que vir para padecer mais e mais sofrimento.
Só que isso só aconteceu uma vez, após ele ser morto na cruz, e não em 1844, como ensina a Igreja Adventista. No versículo 26, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Veja que se ele fosse fazer o sacrifício sempre, várias e várias vezes, ele teria que todas as vezes vir padecer. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. No versículo 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para tirar os pecados de muitos, aparecerá pela segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele deixa claro aqui na epístola aos Hebreus, que na verdade, Cristo, Yeshua, ele morreu apenas uma única vez, padeceu apenas uma única vez, e não precisou entrar no santuário em 1844, pois nada nas Escrituras apontam para isso. Nada. Nada nas Escrituras apontam para essa bizarrice. Então, guarde essa palavra em seu coração. Esse foi o nosso estudo do capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. E que Deus abençoe a vida de todos vocês. E fique com Deus, em nome de Yeshua.